estaremos falando sobre o cenário do juízo final, a audiência mais extraordinária e mais preocupante para muitas pessoas, não para todos, porque nem todos arriscaram a sua vida de modo a desprezar a Jesus. Essas pessoas, elas pagam um preço muito alto. E posteriormente estarei falando em outra série sobre o tribunal de Cristo. Os crentes também participarão de um tribunal, inclusive no dia do juízo final. Porque a Bíblia Sagrada diz que, no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 11, você vai notar que dentro desse cenário se abrirão o livro da vida, que é o livro dos cristãos, dos crentes em Cristo Jesus, que pagaram o preço nessa terra, o preço de enfrentar o pecado, as injustiças, as injúrias, as calúnias, o ódio do diabo, o ódio de muitas pessoas, mas permaneceram em Cristo, continuaram amando a Jesus, entregaram sua vida a Jesus e não abriram mão de forma alguma. Mas também se abrirão os livros, que a Bíblia chama de livros das obras, os livros da condenação, que serão os livros que serão abertos neste cenário. A Bíblia diz que você pode conferir em Apocalipse 20, a partir do versículo 11 ao 15, você vai ver esse fato, esse acontecimento futuro, temido por muitos. Observe, nesse cenário, logo no versículo 11, João ele teve a visão do que iria acontecer no juízo final. E ele disse que viu um grande trono, um trono de excelência, um trono onde Jesus se assenta vestido com autoridade, poder, não mais como cordeiro, não mais como aquela ovelha muda que sofreu na mão dos homens. Agora, os homens estarão nas mãos de Jesus. Então, a Bíblia diz que ele se assenta nesse trono e se abrem os livros. O livro da vida, que é um assunto para depois, e os livros. Eu quero falar destes livros. Um ponto interessante. Segundo o pastor Severino Pedro, que já partiu para o Senhor, ele tem o seu livro Apocalipse, versículo por versículo. Ele trouxe uma vez, lá no Belenzinho, em São Paulo, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ainda na Conselheiro Cotegipe, ele disse que nós, todos os seres humanos, tem um anjo para cada um, e Deus tem suficientes milhões e milhões de milhões de milhões de anjos. Tá? Então, os anjos que estão na terra são poucos, até, para cada ser humano. Olha isso, que Deus poderoso. E ele disse que cada ser humano que nasce, até a morte dele, tem um anjo que ele chamou de anjo escriba. Anjo que vai escrever o livro das obras deste ser humano. Tudo o que ele fez às escondidas e às claras. O que ele fez de bom, o que ele deixou de fazer certo, o que ele fez de errado, os pecados cometidos, o anjo estava lá. De repente, alguém adulterou, traiu a mulher, traiu o marido, o anjo estava escrevendo a história dessa pessoa que praticou esse mal. Então, este anjo, ele é o responsável pela sua vida, escrevendo sua história. Ou seja, a sua vida está sendo escrita. Seja você cristão ou não. Sendo você um cristão dedicado, que ama a Jesus, que entregou sua vida, ou não. Ou aqueles que não querem servir a Jesus porque acham melhor viver pecando, viver no mundo. Só que o que é interessante nesse cenário, sabe o que é? É que a Bíblia diz que quando Jesus se assentar no trono, eu quero te falar de uma forma muito simples, para que você entenda muito bem o que vai acontecer. A Bíblia diz, nestes mesmos versículos, não é? Do 11 ao 15, de Apocalipse capítulo 20, que se abrirão os livros, por exemplo, seu José, a Bíblia diz que vão ressuscitar todos os seres humanos sem Jesus, que não
que morreram sem Cristo, sem compromisso com Jesus, sem pacto de vida com Jesus. Aquelas pessoas que não pautaram a sua vida com o Evangelho, com a Bíblia Sagrada. Desprezaram o Evangelho, desprezaram os conselhos de Deus. A Bíblia diz que o inferno dará seus mortos. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos. Os mortos ressuscitarão de todos os cemitérios da terra, de todos os corpos escondidos no mar, na terra, nas matas, em todos os lugares. Todos irão se congregar naquele momento e ficarão de joelhos diante de Cristo Jesus. Aqui desprezaram em vida, lá não vai ter jeito. Então parece que vejo Jesus falando para eles assim: hoje eu vou fazer as minhas vontades com vocês. Porque quando vocês estavam em vida na terra, nesse mesmo corpo que vocês ressuscitaram, vocês preferiram me desprezar. Desprezaram o meu sofrimento. Desprezaram toda a angústia que eu sofri no sacrifício da cruz do Calvário e até chegar lá, todo o sofrimento que eu sofri antes e na cruz. Vocês desprezaram, fizeram a vontade de vocês. Preferiram fazer o que vocês quiseram. Portanto, aí ele vai e chama um anjo. O seu José, abra o livro dele. Abriram-se os livros. Cada ser humano com um livro na mão. E ali, naquele momento, o anjo diz: Senhor Jesus, ele nasceu na data tal. Ele era um homem estudante, era um homem muito bom, era um bom filho, um bom pai, um bom marido, o seu José, né? Esse é o seu José. E este homem realmente ele viveu uma vida de muita honestidade, de muita sinceridade com a família, com a sociedade, trabalhador. Então, foi um bom homem. Ué, mas por que então o seu José está com o livro da condenação? Porque se abriram os livros, e entre esses livros que são os da condenação, o seu José está incluso. Por quê? Que injustiça eu faria? Jamais eu fui injusto. Então, Senhor Jesus, no final da vida dele aqui, eu escrevi aqui que ele não te aceitou como Salvador. Acreditava até em ti, mas não te serviu. Lendo a Bíblia, obedecendo a Bíblia, tomando a Santa Ceia, participando dos cultos, não te adorava, não te louvava, não falava do teu amor às pessoas. Era uma pessoa que não contribuiu para socorrer e ajudar os missionários. Foi uma pessoa que era muito bonzinho na sociedade, com a família, no trabalho e tudo mais, mas não quis compromisso com o Senhor, não quis um concerto com o Senhor, não quis erguer a mão e aceitar a ti como Salvador. Esse foi o maior pecado que ele cometeu, Senhor Jesus. Pois bem, feche o livro, dê o livro na mão dele. Pegue esse corpo do Senhor José, pegue o Senhor José, encarne, lança-o no inferno, Senhor? Não, porque o inferno eu vou lançar no lago de fogo, porque o fogo que está lá no lago de fogo é maior do que o que está no inferno. O sofrimento será maior. O anjo pega o Senhor José e o lança no lago de fogo, e assim será com todas as pessoas, com os milhões, bilhões de pessoas que serão julgadas naquele dia. Agora eu tenho uma coisa interessante para falar para você. Você sabe com que corpo exatamente as pessoas... Eu vou falar isso comprovadamente na Bíblia Sagrada, que no corpo, nessa carne, viu? Nessa carne, neste corpo que as pessoas pecaram, elas morreram. Não é isso? As pessoas morreram. Naquele dia do juízo haverá uma ressurreição, que é a segunda ressurreição. Segunda ressurreição. Nessa ressurreição, os homens, veja o que é ressuscitar. Tornar a viver. Tornar até aquele corpo de antes. Um corpo físico, carnal, morreu, de velhice, acidente, enfim. Mas, na ressurreição, esse corpo volta a viver. E neste mesmo corpo, haverá algo muito surpreendente. E eu quero falar isso para você no próximo vídeo, porque é um assunto extraordinário, é intrigante, é preocupante para muitos. E eu acredito que essa série vai realmente trazer a muitas pessoas o desejo de servir a Jesus e abraçar o seu amor. Porque Jesus é amor, mas ele também é justiça. Portanto,
peço a você, abrace a Cristo, abrace o amor de Jesus, porque no próximo vídeo estará muito claro, vou comprovar biblicamente que as pessoas irão para o lago de fogo ou inferno, como alguns queiram achar ou pensar ou comparar. A gente permite essa sua analogia, essa comparação do lago de fogo com o inferno. Mas depois, lendo um pouquinho mais, a gente vai entender que há uma diferença entre inferno e lago de fogo. Então, estarei trazendo isso a você, que o corpo que irá para o lago de fogo ou o inferno será o corpo físico que desprezou Jesus. No mesmo corpo que Jesus foi desprezado, no mesmo corpo a pessoa irá padecer eternamente, eternamente. A morte fugirá dos homens e estarão eternamente, para a vergonha eterna, no lago de fogo. Até o próximo vídeo. Deus em Cristo te abençoe.